Romanos 7, verso 1. Depois tem na tela. Romanos 7, 1 diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Amém? Recline sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, graças damos ao Pai por esta tarde, ao qual podemos estar em volta da Tua Santa Escritura, juntamente com a Tua Igreja, para aprender, ó Pai, de Ti. Senhor, toma as nossas mentes cativas em obediência à Tua Palavra. Nos leva cada vez mais a contemplar a obra do Teu Filho por nós, Senhor. Que a gente possa aplicar cada conceito, ó Pai, da Tua Escritura sobre nossa vida diária, Senhor. Molda-nos, ó Pai, esta tarde, a imagem do Teu Filho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como eu falei para vocês, vou tentar expor para vocês Romanos 7 hoje. Né? Vocês que escolheram a pregação de hoje. Né? Eu ia pregar sobre a graça, mas vocês pediram sobre a questão da libertação e é o que nós faremos hoje. Né? O versículo 7 de Romanos. Paulo vai mostrar aqui para nós a importância de Cristo na nossa vida. Que Ele precisa de nos libertar. E nos libertar de quê? Se Ele tem que nos libertar, pressupõe que nós estamos cativos. Né? E nós estamos cativos, nós estamos debaixo da lei. A lei de Deus. Por isso que no verso 1 ele fala: porventura ignorais, irmãos. Eu falo aos que conhecem a lei. Que a lei, ela tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Ou seja, desde quando você nasce até o dia da sua morte, você está na obrigação de cumprir a lei de Deus. Você está debaixo dela. Ela te rege. E ela exige de você algo. E é o que nós vamos ver. A lei, ela reflete, né, o caráter de Deus. Nós vamos ver a extensão do domínio da lei. Né, como eu coloquei aí no verso 1. Né? Então, todo ser humano está debaixo da lei de Deus. E quando a gente fala da lei de Deus, a gente está falando do quê? Praticamente das tábuas da lei. Né? A primeira tábua, ela diz respeito à obrigação que você tem para com Deus. A segunda tábua diz respeito àquilo que o seu dever para com o seu próximo. É por isso que Cristo, o que ele falou? Ele resumiu a lei praticamente em dois mandamentos. Ama a Deus, né, de todo o seu coração, de toda a tua força, tal, né, e você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Se você cumprir esses mandamentos, né, você praticamente cumpriu toda a lei. Né? Porque se você amar a Deus, você não vai ter outros deuses, além do próprio Deus. Você não vai fazer nenhuma imagem de escultura. Você vai guardar o dia de sábado, ou seja, um dia para adorar a Deus. Você não vai tomar o nome de Deus em vão. Né? Você vai honrar pai e mãe. Você não vai matar o seu próximo, você não vai matar, você não vai roubar, né? Você não vai cobiçar, né? Não vai dizer falso testemunho, não cobiçar nada que seja do seu próximo, certo? E Jesus resumiu isso em dois mandamentos. Ama a Deus e ama teu próximo como a si mesmo. Né? Então todo ser humano ele está debaixo dessa lei. Deus exige isso das suas criaturas. E essa lei, ela reflete o quê? O caráter santo de Deus. Né? E será que, como a gente falou, acho que na aula de manhã, será que tem alguém que não conhece a Deus? Ou que não esteja debaixo dessa lei? Será que o índio lá, o aborígene, aquele que nunca entrou em contato com a sociedade, ele pode alegar para Deus ignorância? O que vocês acham? Como a gente viu na aula de manhã, na EBD, nós vimos que ninguém pode sequer não tem desculpa diante de Deus. Porque Deus ele se revelou, não se revelou para todos na revelação geral, como vocês aprenderam. Né? Ele se revelou os seus atributos, o seu eterno poder nas coisas que foram criadas. Ou seja, e isso está desde o princípio do mundo. Você olha para a natureza, você sabe que tem uma mente sábia, poderosa por detrás de tudo aquilo que foi feito. Né? E como nós vimos, Deus também imprimiu no coração do homem, né, as suas leis. Então não tem como ninguém ficar isento. A lei de Deus está em vigor. Né? No Brasil funciona mais ou menos assim, né? Quando a legislação vai fazer uma lei nova. Né? Vamos supor que o café, vamos proibir o café. Né? Vamos fazer uma lei. Quem gosta de café aqui? Ó, a irmã já não, né?
Né? Imagine que vamos colocar uma lei para restringir o café. Né? Aí, no dia tal, falou, ó, a partir do dia tal vai ser proibido tomar café. Né? E nesse período que é exposto à lei, até ela entrar em vigor, tem um período de vacância. Que você pode violar a lei ali, a justiça não vai para cima de você. Só que se você violar ela depois que ela entrou em vigor, o que acontece? Você vai ser preso. Mesmo que você alegue ignorância. Né? Geralmente o guarda vai falar para você, ó, dormientibus nossos coríndios. O direito não socorre os que dormem. Porque se teve um período aí, até ela entrar em vigor, que é, se não me engano, uns 2 ou 3 meses, até ela entrar em vigor. Nesse período de vacância você pode violar, mas depois que ela entrou em vigor, desculpe, o direito não vai socorrer aqueles que dormem. Então você tem que inteirar acerca das leis. A lei de Deus, ela está em vigor desde o início dos tempos. A lei de Deus reflete o seu caráter. E quando Deus fez o homem, quando Ele criou o homem e soprou o sopro de vida sobre ele, no coração foi colocado a lei de Deus. É por isso que a gente vê lá em Romanos 2:12, diz assim, ó, assim, pois, todos os que pecaram sem lei também perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, gentil é aquele que não é judeu, né? Quando, pois, o gentil que não tem lei procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. É que nem eu falei para vocês de manhã, você pode ir para uma tribo aborígena, uns índios lá, nunca teve contato com a sociedade. Eles têm um padrão de ética, de moral muito semelhante aos 10 mandamentos. Você não pode matar ninguém, né? Você não pode pegar o que é meu, você não pode tomar minha mulher. Aí você olha assim, é um padrão de ética, de moral muito semelhante aos 10 mandamentos. Por que isso? Porque o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. O pecado, por mais que ele corrompeu a estrutura do homem, né, das pessoas, ela não conseguiu remover aquilo que Deus imprimiu dela, que é suas leis. Por isso que não há nenhuma pessoa que possa alegar ignorância diante de Deus naquele dia. Eu não te conheço, eu conheço sim, porque eu me revelei a você. E você violou minha lei. Mas que lei? Né? A lei que está imprimida no teu coração. Os próprios padrões que vocês fizeram, né, isso procede da minha lei. Então não tem ninguém que é isento, não tem como alegar ignorância. Né? Então a lei está em vigor desde o início dos tempos e ninguém está isento dela. Segundo, a gente vê agora o propósito da lei. Né? Tem muita gente que pensa que a lei foi dada para salvar. Só que a lei não foi dada para salvar. Ninguém é salvo por intermédio de cumprir os 10 mandamentos, ou de cumprir a lei, ou de ser uma boa pessoa, ou de ter uma moral elevada. O capítulo 2 de Romanos, ele fala bem isso, acerca disso daí. Ó. Mesmo que você tenha um padrão moral alto, isso não vai te salvar. Mesmo que você seja do povo eleito, o povo de Israel, isso também não te torna automaticamente salvo. Né? Porque todos vocês violam, todos vocês, né, transgridem a lei. Nós vamos ver aqui o propósito da lei. Ó. O propósito da lei tem vários, né? Primeiro, ela reflete o caráter santo de Deus. Então, esse é o ponto. A lei também ela tem uma função normativa, ou seja, ela dá os padrões para que o povo de Deus viva. Esses padrões normativos refletem o caráter de Deus, refletem a vontade de Deus. Então, a lei tem essa função normativa que rege, que nos orienta. Como diz aí, né, em João 15, né? Se me amais, guardais os meus mandamentos. Então a lei orienta o cristão na busca de viver uma vida para a glória de Deus. A segunda função é uma função restritiva. Ela restringe o mal. Né? Como diz 1 Timóteo 9, a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes. Certo? E a que mais nos interessa aqui é a função espelho, né? Que é o uso pedagógico da lei. A lei de Deus revela o pecado humano, mostrando a incapacidade do homem de cumprir perfeitamente os padrões divinos. E vocês viram isso na última mensagem que nós fizemos. Que a lei mostra que você tem uma enfermidade.
É que nem aquela chapa do médico lá, você tirou aquela radiografia, ela não foi feita para te curar, mas ela foi feita para mostrar a sua enfermidade. A lei de Deus é a mesma coisa, ela é um espelho que reflete. Certamente as irmãs aqui, antes de vir para cá, vocês se olharam no espelho, não olharam? Para ver se tinha algum defeito, né? O batonzinho, ou uma maridão beijou, borrou, vou lá, vou dar um retoque. Você olha para um espelho para isso. Por quê? Você tem uma limitação, você não pode se olhar, auto-se olhar. Então você precisa de uma pessoa. Né? Eu gosto muito de literatura, né? Uma das que eu tenho lido bastante é Shakespeare, as peças de Shakespeare. E tem uma peça de Shakespeare chamada Júlio César, não sei se você já ouviu, A Tragédia de Júlio César. E tem um diálogo ali entre Cássio e Brutus, que eles estão conspirando contra César. Né? E Brutus está ali já cogitando coisas assim, e Cássio olha para ele e pergunta: bondoso Bruto, podeis acaso ver-se a si mesmo? E Bruto fala: não, Cássio, o olho a si mesmo não se enxerga senão pelo reflexo em outra coisa. E Cássio fala: então, bondoso Bruto, ouve-me atento, uma vez que sabeis ser impossível a vós próprios vos verdes, sem usar de um reflexo qualquer. Eu, vosso espelho, por maneira modesta, vou mostrar-vos o que de vós desconheceis ainda. Então, nós temos essa limitação. Né? E a gente precisa de um espelho para ver onde está errado. E a lei de Deus faz isso conosco. Quando a gente olha para a lei de Deus com sinceridade, nós vemos que a gente não cumpre perfeitamente a lei, que a gente transgride a lei de Deus. E o cumprimento não é só externo, é interno também. Jesus fez isso com os fariseus. Né? Olha lá, Moisés disse, não adulterarás. Mas qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Você não precisou ir para a cama com ela. Não, você bastou pensar, bastou desejar. Porque o fariseu, ele se achava muito suficiente. Não, eu cumpro a lei, nunca fui, nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei. E Jesus fala, não é só externo, é interno também. Por que Jesus fez isso? Jesus tirou toda a segurança dos fariseus no quesito da lei. Porque o cumprimento não é só externo, mas é interno também. Né? Que nem você já matou alguém? Eu acho que vocês já mataram, hein? Espiritualmente? Então, se você já pensou mal... Já deu vontade de apertar um pescoço. Isso, já deu vontade de apertar. Então, você já cometeu homicídio. Entendeu? Não precisou pegar uma faca, um revólver, e ir lá, miserável. Não. Porque o pecado não começa no ato, mas começa aqui. Começa aqui, no coração. Então a lei, gente, mostra o que nós se tornamos depois da queda de Adão. Nós se tornamos miseráveis por causa da lei. A lei, veja bem, a lei é santa, justa e boa. O problema é que ela lida com um material muito ruim. Eu e vocês, filhos de Adão. Observe atentamente o que Paulo fará no capítulo 7. Do verso 7 a 13, Paulo tem o intuito de despertar em nós o fato que tem algo de errado no nosso ser. E do verso 14 a 24, Paulo vai mostrar a incapacidade que há nos nossos membros. Quem nos deu isso aqui? Quem vocês acham que nos deu isso por herança? A gente vai notar que tem algo de errado conosco e a gente vai ver que os nossos membros têm um defeito neles. Paulo vai fazer isso. Adão nos legou essa... Lembra? Adão nos deu por herança essa natureza pecaminosa. Essa natureza que é inclinada ao mal. Mesmo que vocês saibam a vontade de Deus, tudo, mesmo vocês sabendo, Deus odeia isso, eu não vou fazer isso. A sua natureza vai lá e acaba fazendo. Como Paulo vai dizer, o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Eu não consigo. Eu quero fazer o bem, mas acabo fazendo mal. Mas eu sabia que estava errado. Eu não tenho livre-arbítrio? Já ouviu falar de livre-arbítrio? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ver isso no texto. Perigoso. O nosso arbítrio, ele está corrompido. Ele não é pleno mais. O único que teve o pleno livre-arbítrio foi Adão. Depois da queda, nós se tornamos escravos. Foi colocado um jugo sobre nossas mãos. Nós estamos debaixo do domínio do Senhor pecado. Entendeu? Esse é o ponto.
Esse é o grande ponto. Nós se tornamos escravos pós-Adão. Por isso que a nossa natureza, ela é inclinada ao mal, ela é escrava. Jesus falou, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você fala, opa, peraí, então eu não sou livre. Não, eu não sou livre. Adão nos deu isso, nos colocou grilhões, nos prendeu, nos tornou escravos. Se eu pedir para você aqui, ó, a partir de hoje, faça esse teste. Cumpra os 10 mandamentos perfeitamente, não os quebre. Semana que vem eu volto. E pergunto para você se você conseguiu. Você vai falar, não consegui, eu quebrei. Ué, mas você não tem vontade, você não tem arbítrio para isso? Você vai descobrir que o arbítrio é corrompido. Por mais que você não queira pensar, você acaba, pensei, queria esganar aquela mulherzinha na firma, né? Que me tira do sério, né? Que faz com que eu exercite a minha paciência. E por aí vai, entendeu? Você vê que você não consegue. Aquela pessoa entrou no corredor e já veio falando besteira, né? Brota, aí que você fala, da onde brota isso? Da onde vem isso? Isso é um legado, isso é uma herança que está no nosso coração, dada a nós por causa de Adão. Veja aí, ó, Romanos 7,7. Ele vai perguntar, que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo fala, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei, o que ela faz? Ela mostra, ela identifica o que é pecado. Né? Essa é uma das funções da lei, mostrar para você o que é transgressão, o que é pecado. Né? Romanos 7,8, ó. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outra coisa que a lei faz. A lei desperta. O que ela desperta? A nossa concupiscência. Você já viu aquela expressão, o que é proibido é mais gostoso? Já viu? Então, o nosso ser tem uma ânsia em querer violar aquilo que é proibitivo. Por quê? Porque o nosso ser, gente, se tornou rebelde contra tudo que se chama legislação. Tudo que o Deus proibiu, né? Você fala, não pode, coça, né? Uma certa vez eu fiz uma experiência com a minha filha. Eu gosto daqueles action figures, né? Eu comprei lá, foi umas 400, quase 500 peças para montar. Eu chamei minha esposa, vamos fazer um teste nessa questão da lei. Coloquei lá, e eu não tinha passado cola ainda, não tinha fixado. Deixei lá e chamei, né? Filha, vem cá, tá vendo isso aqui, filho? Então, não pode tocar, não pode mexer. Aí o que a gente fez? Eu e minha esposa saímos, fomos pro corredor ali, a porta do banheiro e ficamos. Aí ela ficou na frente lá do bonequinho, do action figure. E o dedinho fez assim, ó. E eu queria que tivesse caído, porque se caísse ia desmontar tudo, né? Eu ia usar essa ocasião para ensinar. Que pena que ele só fez assim e voltou. Aí a gente gritou, o que você está fazendo aí, menina? Não pode. Então, por quê? Está dentro do nosso ser. E da onde brota isso? Isso vem do nosso coração. É porque nós se tornamos rebeldes, queridos. É por isso que a gente tem esse prazer de querer violar aquilo que é proibitivo. Né? Olha do verso 9 a 10. Outra hora, sem lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei este, mesmo que me se tornou para a morte. Eu costumo pegar isso aqui, eu vejo uma imagem boa assim para vocês, assim, que é a questão do... como é que fala? De alergia. Que nem o mandamento, ele promove vida para aqueles que o cumprem. Se você cumpre perfeitamente, a lei diz que aquele que cumprir a lei viverá, terá vida eterna. O problema é que a lei lida conosco, que nós somos corrompidos em Adão. Esse é o nosso problema. Então, o mandamento é como se fosse algo que nos... É para a vida, só que quando ele entra em contato conosco, nós temos uma reação alérgica, vamos dizer assim. Que nem o mandamento que me fora para a vida, verifiquei-me este mesmo que se me tornou para a morte.
Né? Imagine aí, eu vou tomar água. Né? Quando eu tomo água, leite, né? Geralmente o pessoal tem intolerância à lactose, toma lá, é algo bom, não é? É algo para a vida, é algo para te alimentar. Mas quando entra em contato com você, te dá uma reação alérgica. Que nem minha filha, ela tem alergia à penicilina. Você fala, nossa, mas aquilo ali foi feito para curar, foi feito para dar vida, mas quando entra em contato com o corpo dela, pipoca tudo. A nossa filha é amoxicilina. Aí, ó. Aí, então, tá vendo? Tem que ir pro hospital. Tem que ir pro hospital. Então, ó, olha só o que Paulo está dizendo. Aquilo que me fora para a vida, eu verifiquei que isso se me tornou o quê? Para a morte. O problema, gente, não está na lei. A lei é santa, justa e boa. O problema o problema está naquelas pessoas que a lei lida. Os filhos de Adão. Se nós não fôssemos corrompidos em Adão, estaria tudo bem, nós conseguiríamos cumprir plenamente a lei de Deus. O problema é que a gente não consegue. Tem algo de errado em nosso ser, tem algo de errado em nosso corpo. E toda vez que nós entramos em contato com a lei, nós não conseguimos cumpri-la perfeitamente. Por essa debilidade que nós temos. Né? Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar-se como o pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então a lei não é má, só que ela mostra o que está de errado conosco. Mostra a debilidade, essa alergia que nós temos. E toda vez que nós entramos em contato com ela, né, o prejudicado não é ela, somos nós. Porque o nosso corpo não está preparado mais para isso. Porque ele está corrompido em Adão. Aí agora do verso 14 ao verso 24, Paulo mostra a incapacidade em nossos membros. Vocês querem ler? Leia aí do verso 14 até o verso 24. Ó. Porque bem sabemos, olha só, Romanos 7, a partir do verso 14 até o 24. Ele diz bem assim, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Só que ele fala, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Olha agora o que ele fala a partir do verso 20. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontrei a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele brada no verso 24. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? No verso 25 ele fala, ó, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, Paulo, o que Paulo quer mostrar aqui? Ó, seus membros são incapazes de cumprir a lei de Deus. Totalmente incapaz. Você já tem uma certa idade, né? Não sei se você já praticava um esporte quando era criança. E depois de velho, né? Depois já avançado na idade, você vai jogar bola, vai jogar vôlei. Você tem, olha, eu fazia isso, eu driblava, tal, e chutava e era gol. Você vai fazer isso depois, que você não tem mais 18 anos? Vai travar tudo. Eu coloquei a fotinha aí, né? A mente tá aqui, tá ok, mas o corpo não responde. Tá tudo aqui, gente, você sabe, você sempre fez aquilo. Mas você nota que o seu corpo é incapaz disso. É a mesma coisa aqui, para com a lei de Deus. Nosso corpo é incapaz de fazer o bem, plenamente bem. A gente sabe o que Deus deseja, só que eu ainda acabo fazendo bem. Eu não vou me irritar mais com aquela mulher.
Meu Deus, ela entrou no corredor, entrou pela porta. Eu quero esganar ela. Ela fala, ela abriu a boca, aquela voz esganiçada. Entendeu? Aí você fala, da onde brota isso? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você fala, não, você tomou a decisão, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou brigar mais com meus filhos desse jeito, eu não vou me, né? E você vê que, por quê? Porque o nosso coração tá mal. Isso, é por causa do pecado de Adão. Coloque isso na mente de vocês. É isso que Adão nos deu. Adão corrompeu nossa natureza. Por causa disso, ela se tornou insubordinada à vontade de Deus. Mesmo que você saiba a vontade de Deus, compreenda que ela é boa, que ela tem capacidade para dar vida eterna, contudo, notará que há algo de errado consigo. Ou seja, você vai notar que há uma incapacidade de cumprir a lei perfeitamente. E é isso que Paulo quer que você entenda. Você não consegue. Você tem uma grande debilidade em seus membros. A lei, ela te condena, né? Como eu coloquei, o intuito de Paulo no capítulo 7 é fazer todos bradarem, como no verso 24. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Porque tudo que esse corpo está fazendo merece só o quê? Ira, indignação, a justa ira de Deus. É isso que Paulo quer que todos compreendam. Nós somos miseráveis. Por isso que você tem que dar esse brado junto comigo. Miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Alguns intérpretes falam que Paulo aqui está usando aqui, estava escrito lá na Eneida de Virgílio. Tinha um rei etrusco, um pagão, que se alguém assassinasse uma pessoa, o que ele fazia? Ele pegava ela, tá aqui seu assassino, né? Você é o assassino, você vai ser grudado a ela, você vai ser preso a ela, e enquanto ela vai apodrecendo aqui, e ela vai acabar te matando. Porque, imagina, né? Você já viu um cadáver em estado de decomposição? Então, imagina uma pessoa unida a um cadáver. O próprio cadáver, aquela pessoa que foi assassinada, acaba te matando também. Falam que Paulo talvez tenha essa alusão. Né? Por isso que ele fala, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Que só está me matando, dia após dia. Né? E vai me consumir também. Esse é o brado que todos os filhos de Adão têm que dar. Quando eles dão? Quando eles olham para a lei de Deus. Deus não deseja que eu faça isso, isso e aquilo. Aí você sente na sua pele. Fala, meu Deus, eu não consigo cumprir a lei de Deus. Eu estava escrevendo lá, como eu falei para vocês, eu estou escrevendo um livrinho, né? E eu trouxe uma parte aqui para vocês entenderem o que acontece com uma pessoa que toma convicção de pecado. Né? Aquele que está narrando aqui, o nome dele é Cassiano. E ele está sendo evangelizado pelo amigo dele, né? Chamado Teófilo. Aí eu coloquei bem assim, após aquelas palavras serem lançadas como flechas inflamadas em meu coração, creio eu, não por Teófilo, mas pelo bondoso Deus que falava por intermédio do seu servo, ponderei toda a minha trajetória, desde minhas primeiras lembranças da meninice até o presente momento. Então foi colocado diante de mim o acúmulo da minha miséria. Meu coração empedernido havia sido pelas constantes e contundentes argumentações despedaçados, pois me faziam rememorar meus feitos e encontrar neles a imundícia que Deus reprova. Por causa de um turbilhão de sentimentos que se fizeram presentes em minha mente, acabaram por tomar expressão em meu corpo. Portanto, procurei me apartar de Teófilo. Ele ficou atônito, pois saí repentino e inesperadamente. Certamente ele percebeu minha voz embargada pelo gemido que precede o choro, quando disse rapidamente que necessitava tomar um ar. Corri para longe, para que a sua presença não me constrangesse durante aquele momento de angustiosos gemidos. Me conduzi até o lago Mareotes, o qual ficava a poucos metros da casa. No caminho, não consegui conter as lágrimas. Com elas, reguei a terra seca por onde passei. Ao chegar à beira d'água, me ajoelhei. Meu coração estava pesaroso por causa das palavras que ecoaram sobre eles, as quais mostraram a enfermidade que havia em meu corpo. Junto a uma torrente de lágrimas que jorrava de meus olhos, em meio a gemidos, rompi as amarras da minha língua e clamei a Deus. Senhor, Criador dos céus e da terra, reconheço que só Tu és Senhor, soberano e sustentador de todas as coisas. Me coloco diante de Ti como pó e cinza que sou, e peço-Te,
põe fim à minha miséria. Meu pecado, minha multidão de pecados está diante de ti e compreendi que elas ofendem teus olhos. Minha repugnância, o qual estava encoberta pela capa da ignorância, foi descoberta e trazida à luz por intermédio da sua lei. Vivi na rebelião, me deleitei em coisas vãs, criei ídolos em meu coração, meus olhos amaram, repousaram e se deleitaram naquilo que era mal, cobiçaram a impureza. Minha boca proferiu mentiras, meus pensamentos inflamados pela altivez desprezaram o simples. Como uma ferida purulenta e asquerosa, o qual ofende e traz repulsa. Assim me sinto agora diante de ti, Deus Santo e Justo. Aí ele fala, como posso comparecer diante de ti assim? Tende misericórdia de mim, pobre e miserável filho de Adão. Não me fulmine na tua ira, antes põe termo à minha miséria. Torna-me um recipiente da tua compaixão. Perdoa-me, Senhor, para que assim eu possa chegar diante de ti livre da culpa que pesa sobre mim. Ele era um pagão. Esse é o personagem que eu criei, né? E ele tomou ciência que existe só um Deus de fato. E o amigo começou a mostrar para ele a lei, o que Deus reprova. E ele começou a rememorar as coisas que ele fazia. Por isso que ele ficou angustiado. O meu pecado, né, foi descoberto, foi mostrado para Deus. E eu descobri que isso ofende a Deus. Por isso que ele fala, como uma ferida purulenta e asquerosa, assim eu me sinto agora diante de ti, Deus Santo e Justo. É isso aqui que Paulo quer que vocês entendam, quando você é colocado diante de Deus e é mostrado a sua miséria para Ele. Porque não há chance nenhuma de nós irmos até Deus do jeito que nós estamos, queridos. Deus há de nos punir. Há uma maldição sobre nós por causa da lei. Veja, a lei é santa, justa e boa. Só que quando ela entra em contato conosco, não dá. Não dá. Eu até coloquei que nem... Você já viu a questão de um pântano? O que acontece quando você cai numa areia movediça? Quanto mais você mexe, mais você afunda. Então o auxílio não vai vir de você mesmo, tem que vir de fora. Não é? Porque quanto mais você mexe, mais você afunda na sua miséria. É a mesma coisa nós para com a lei de Deus. Quanto mais nós tentamos ser salvos pela lei, nós vamos descobrir que nós não vamos conseguir. Que cada vez nós vamos se afundar na nossa miséria. O que implica estar debaixo da lei? Tiago fala, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, pois matas, vês que és transgressor da lei. Então, se você cumpre toda a lei, mas se você tropeça em um só ponto, você é condenado por tudo. E Gálatas 3,10 também diz, todos quanto, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de quê? Maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aí você, e agora? Você vê, Senhor, eu guardei isso aqui, mas eu caí nisso aqui. Eu sou maldito. Por que maldito? Porque há condenação sobre nós. Por causa da transgressão da lei. Está vendo o estado que é sério? O estado do homem sem Deus é muito sério, é degradante. Ele está debaixo de ira. Está debaixo de condenação. Paira sobre nós a ira de Deus. Porém, eis o plano de Deus. Eu gosto muito que a Bíblia fala, ela tem a palavrinha mas. Ela traz a nossa situação, só que depois ela fala mas. Por quê? Porque Deus não deixou a sua criação nessa situação degradante. Deus fez algo. E nós vamos ver o plano de Deus para nos livrar disso. Romanos 7, do verso 1 a 3. Porventura ignorais, irmãos, pois falam que os conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então você sabe que desde o dia você nasceu até o dia da sua morte, você está na obrigação de cumprir a lei de Deus. Você está unido à lei. E Paulo vai falar que você está casado com a lei. Ele fala, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido,
enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Paulo fala, ele dá esse exemplo, ó, a lei tem o domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. É a mesma coisa um casamento, você está casado com a lei. E o que dissolve, o que te livra desse atual marido é a morte. A morte dissolve o casamento. Então Paulo dá esse exemplo. Imagine aí um marido perfeito, né, como o irmão Milton. Não sei se o irmão é assim, né? Vamos lá. Imagina um marido perfeito, que ele gosta tudo organizadinho, tem que estar tudo no seu canto, a comida tem que estar no ponto, a roupa tem que estar passada do jeito que ele quer. E tá, imagina, né? É assim, irmã Fran? É assim, é assim. Mas ele olha. faz, tá? Amém. Então, imagina um homem perfeito, perfeito em tudo, ele quer tudo milimetricamente feito, né? E tem a esposa. Não sei se você já assistiu Mulan. Né? Ela está lá na casamenteira e ela é o que? Uma estabanada, ela é atrapalhada, ela não faz nada direito. Né? Tá colocando até o chá ali, colocou o chá e não é errado. Né? Como é que vai encontrar um marido desse jeito? Então, esse é o ponto. Imagina um marido perfeito e uma mulher que é totalmente estabanada. Ela quer agradar o marido, só que ela nunca consegue fazer do jeito que o marido quer. Ela vai fazer a comida, ela queima o arroz. Ela vai passar a roupa, ela queima a camisa do marido. Né? E o marido tá lá só para falar assim, ó. E justamente, você não presta. Você não faz nada direito. Né? E essa mulher, ela vive um inferno na casa dela. Até coloquei, ó. Metade de mim é desastrada, né? E a outra metade eu derrubei e quebrei sem querer. Né? Tem algumas mulheres que são assim, né? Então imagine que essa mulher, ela quer agradar o marido. O marido é perfeito. E o marido quem é aqui? O marido é a lei. O marido perfeito somente exige e quer as coisas do jeito que ele determinou. E ainda não ajuda em nada a esposa. Quem que é a esposa aqui? Os crentes. Somos nós. E sempre ele está ali para acusar e ele acusa justamente. Então, por causa disso, nós vivemos o quê? Um relacionamento hostil, né? Por causa de nossas falhas, vivemos um relacionamento hostil. Que é o que eu coloquei lá em Gálatas 3:10. Maldito todo aquele que não permanecer debaixo, né, das obras da lei para o cumprir. Quem não cumpre se torna maldito. Então imagina esse casamento. Ele se torna hostil, porque você quer agradar o marido, a lei, e a lei é perfeita, perfeccionista, quer tudo certinho, e você não consegue atingir o padrão que o marido quer, que o marido deseja. Então a gente vive o inferno, porque o marido só vive ali e fala, você não presta, você não faz nada direito. O que acontece? A mulher encontra outro, que é tão exigente quanto o seu atual marido. Porém, ele é diferente, ele ajuda. Ele é que nem o irmão Milton. Né? É perfeccionista, mas ele ajuda. Né? Só que para se ligar a esse marido, o meu atual tem que morrer. Se fosse uma novela da Globo, vamos colocar um veneninho, né? Por quê? Eu só posso me ligar a outro se ele morrer, né? Se o atual morrer. Então a gente pensa no veneno, né? Mas mesmo assim você vai pro inferno. Pô, seu marido. Não vai, irmã. Mas salve pela graça. O problema, né? Que o marido não morre. Oxe. A lei, que é o marido, ela não morre, ela prevalece para todo sempre. Qual que foi o plano de Deus, gente? Sabe qual foi o plano de Deus? Matar a esposa. Assim, meus irmãos, também vós morresses relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Qual que foi o plano de Deus? Não foi matar a lei, o marido. Foi matar nós, a esposa. E depois de mortos, nós podemos se ligar ao outro, que é tão exigente quanto o atual marido. Só que ele ajuda, ele compreende. Né? É por isso que quando a gente fala no batismo, a gente batiza por imersão. Né? Você morre
e você ressuscita para uma nova vida com Cristo. Está entendendo o plano de Deus? Você entendeu o plano de Deus? O plano de Deus não foi remover a lei. A lei é santa, justa e boa, ela reflete o caráter de Deus e está para todo sempre. Deus nos tira debaixo da lei mediante Cristo. Ele nos mata e nos une a Jesus Cristo. Dá para entender? Esse é o plano de Deus, queridos. Por isso que fala esposa de Cristo. E isso, exatamente. A noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Por meio do corpo de Cristo, nós se desligamos do antigo marido, a lei, pois se unimos a Cristo na sua morte e ressurreição. E Cristo é tão exigente quanto o atual marido, quanto a lei. Só que Ele compreende. Ele nos ajuda, Ele tem misericórdia. Nós somos ligados a Ele, querido. Está vendo por que Cristo é importante? Cristo nos tira da maldição da lei. Deus nos tira debaixo da lei para a gente viver uma nova vida para Ele, de todo o coração. Não como nós vivíamos antigamente. Hoje nós conseguimos cumprir a lei porque nós temos força, nós temos poder, nós temos o Santo Espírito de Deus. E ainda auxiliados pelo atual marido, Cristo. Por isso que nós temos nova vida. Por isso que agora, como diz o versículo, nós frutificamos para Deus. Porque antes os nossos membros eles estavam enfermos, e nós só frutificávamos para a morte. Que nem como diz aí, no verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. De modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então nós despertamos para uma nova vida com Cristo, queridos. Cristo nos liberta do jugo da lei e nos coloca agora casados, unidos a Cristo, para uma nova vida que frutifica de todo o coração. É isso que Deus fez com cada um de nós, quando nós depositamos fé em Cristo. Por isso que nossa condenação, a lei, ela não nos alcança mais. Ela não pode mais nos condenar, porque nós somos desligados dela. Lá até fala lá em Colossenses, Deus tomou nossos escritos de dívida, que constava com ordenanças que nos era prejudicial. Sabe o que Ele fez? Ele pegou e encravou naquela cruz, como diz Colossenses. Deus fez isso por cada um de nós. Por isso que nós somos livres da ira vindoura. Que lá em João fala, todo aquele que tem o Cristo, que tem o Filho, tem vida eterna. Porém, aquele que se mantém rebelde contra o Filho, não aceita o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele, porque ele está debaixo do jugo da lei, e a lei o condena. Por isso que fala, nós somos miseráveis sem Cristo. Está vendo por que a teologia da cruz é importante? Apontando para Cristo, para a obra de Cristo, o que Ele fez por nós. Sem Ele, queridos, nós não somos nada. Nós somos miseráveis e permanecemos nos nossos pecados, caminhando, rumando para o inferno. Essa é a obra de Cristo. Essa é a libertação que Ele fez por cada um de vocês. Quando você deposita fé no crucificado, você morre e ressuscita para uma nova vida. É isso que o Senhor fez para cada um de nós. Então, Amém. Tome isso na mente de vocês. Amém? Amém. Vamos terminar? Irmão, quem ora hoje? Irmã Sara. Irmã Sara. Termine orando para nós, amém? Pai nosso que estás no céu, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra transformadora nas nossas vidas, Senhor. Porque a Tua transformação, Senhor, parte de dentro para fora. Te pedimos que ela possa, Senhor, entrar no nosso coração, na nossa mente, Senhor. E sair, Senhor, pelos nossos ouvidos, pelas nossas bocas, pelos nossos pés. Que possamos caminhar mediante a Tua palavra, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por esse momento de comunhão que o Senhor tem enchido o nosso coração de alegria, Senhor, e de ânimo. E a Tua palavra, Senhor, que vivifica dentro de nós também. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmão, quer terminar com a bênção apostólica, irmão?